Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de celebração. Terças, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Às quintas-feiras, às 19h30, noite de libertação. Nossa sede, Rua Florianópolis, Vila Paraíso, Fama. Presidente, Apóstolo Abigail Carlos de Almeida. Assembleia de Deus, Ministério Fama. Jesus ama você. A paz do Senhor Jesus para a sua vida. Estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Manancial de Vida. É muito bom ter a sua companhia e esperamos que na edição de hoje você continue sendo tremendamente abençoado por Deus. O programa Manancial de Vida é um projeto evangelístico da Assembleia de Deus, do Ministério Fama, e o nosso pastor presidente, Abigail Carlos de Almeida, quer que você seja abençoado e a sua família seja edificada por Deus. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. É muita alegria, muita felicidade. Quero aproveitar aqui para parabenizar o pastor Abigail pelos 81 anos, com muita saúde, com muita disposição, que ele sempre foi um grande pai, um paizão. Obrigado, parabéns ao senhor, meu pai. Como alto é o céu, tua misericórdia. Mas eu te peço agora um renovo sobre a sua saúde, força, graça, vigor, para que ele continue fazendo essa grande obra, com alegria, com gozo, com muita força. Que essa bênção se estenda aos seus familiares, em especial ao pastor Samuel, também que faz aniversário. Senhor, nós te louvamos pela vida dele e te pedimos, guarda o teu filho com a bênção da renovação, da alegria, da saúde, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Falar do aniversário do pastor Abigail é uma riqueza para a gente. É uma história que a gente pode ver a vida, a existência do pastor Abigail. Boa parte desses seus 81 anos, a gente pôde conviver perto dele, como referência, como homem de Deus, inspirador, abençoador, protetor. E é certo que a gente está aqui hoje para festejar a Deus a vida do pastor Abigail, suplicando que prolongue seus dias com saúde, prosperidade, pois ele foi constituído nessa terra como abençoador. Então, 81 anos do pastor Abigail é 81 anos de história que marca a nossa igreja em Goiás, no Brasil e no mundo. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. É uma história e para nós mais novos, né, isso nos inspira, poder ver pastor Abigail chegando a essa idade, ainda muito forte. É um homem que tem uma história na Assembleia de Deus, um homem que fez história e está fazendo história. Então a nossa alegria de poder estar aqui hoje, né, alegrando com ele, alegrando com a sua família, alegrando com o Ministério Fama. Então a nossa vinda aqui hoje é para agradecer a Deus também, né, e abraçar este grande homem de Deus pelos seus 81 anos. Olha, mais uma oportunidade de estar aqui no aniversário desse grande homem que fez muito pelo estado de Goiás,
por Goiânia, pelo Brasil e pelo mundo. É uma oportunidade única de mais uma vez estar aqui comemorando o aniversário deste grande homem. Pastora Abigail, Carlos de Almeida. Cumprimentamos a todos os nossos telespectadores do programa Manancial de Vida, programa este da Assembleia de Deus, Ministério Fama, nesta tarde. Que Deus te abençoe ao ouvir estas palavras, que elas podem te trazer paz. Eu quero nesta hora ler convosco no livro de Juízes, capítulo 11, que nos fala de um homem sem genealogia, chamado Jefté. Este homem era filho de uma prostituta e quando seus irmãos expulsaram do meio deles, ele saiu, mas em tempo oportuno foram atrás dele para que ele pudesse ser um guerreiro sobre ele, entre os Gealeditas. E ele saiu e disse: mas bem a pouco eu fui expulso de entre vocês vieram atrás, os amalequitas. Mas ele, ao sair de casa, ele ofereceu sem pensar a melhor coisa que ele podia pensar que ele tivesse na vida. Aquilo que os meus olhos viram primeiro ao voltar. Se eu for feliz nesta jornada, eu vou oferecer em holocausto. E Jefté não pensava que iria ver a filha, que era a única filha, ao chegar em sua casa de volta. Pois bem, Jefté foi feliz lá entre os amonitas e foi vencedor e volta feliz. Quando ele chega, a filha já estava, por certo, subida em uma árvore, um pau mais alto, para ver, porque já estava com saudade do pai. Ao ver o pai, ouviu a filha, disse: ai, minha filha, você agora perturbou meu coração, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não voltarei atrás. Mas ela confirmou: pai meu, se tu fizeste isso, cumpre em mim a tua palavra, eu sou grata pelo que Deus te fez no seu ministério. Ela concordou em morrer, em dar a sua vida em gratidão àquilo que o pai tinha feito entre os amonitas, de ser vitorioso naquela guerra. E ela somente pediu: peço apenas 2 meses que eu choro a minha virgindade com as minhas companheiras. E ele permitiu, e ela foi, voltou depois, e diz a palavra que ele cumpriu nela o seu voto. O que era o voto? Era de queimar em um holocausto. E o que é queimado? Somente o cheiro só para Deus, em gratidão a Deus. Talvez você pode não dar o seu filho em gratidão, mas pode dar um ovelho, uma vaca, um animal, em gratidão, em remissão dos seus pecados, em gratidão às bênçãos que Deus te fez, uma cura divina. Você pode pensar nisso aí e fazer um voto a Deus. Mas diz a palavra que aquilo que votares, paga-o. Melhor é que não vote do que votes e não paga. Isso é Eclesiastes capítulo 5. Então, ofereça a Deus algum voto de sacrifício para o seu bem-estar em recompensa daquilo que Deus te fez na sua vida espiritual e às vezes até familiar e ministerial. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Pastora Abigail, Carlos de Almeida. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de celebração. Terças, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Às quintas-feiras, às 19h30, noite de libertação. Nossa sede, Rua Florianópolis, Vila Paraíso, Fama. Presidente, Apóstolo Abigail Carlos de Almeida. Assembleia de Deus, Ministério Fama. Jesus ama você. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. E lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada
para medir vocês. Texto rico, que contribuem muito ao nosso crescimento. Medida. Qual é o tamanho da sua medida? Medida esta pode ser comprimento, também pode ser recipiente, de acordo com o tamanho da sua vasilha. Será o tamanho da sua medida. Sabe o que me chamou aqui de importância nesse texto? Perdão é dado a quem de antemão perdoa. Recebe dádiva quem de antemão estende a mão e dá. Uma certa feita, o profeta Eliseu encontra com uma viúva, esta viúva que estava a pique, na pobreza, estava na linha da miséria, porque não tinha marido, os filhos eram levados como escravo. O profeta chega, realiza o milagre da multiplicação do azeite. Só que eu quero que você entenda, o profeta disse: cadê as vasilhas? Diga comigo, cadê as vasilhas? E o profeta encheu as vasilhas até transbordar. O profeta disse: tem vasilha? Não, acabaram-se as vasilhas. Então ele disse: vai, vende, paga as dívidas e vive do resto. O que transborda, você não guarda. Não tem como guardar aquilo que transbordou. Mais uma vez eu digo: perdoa e vos será perdoado. Dê e vos será dado. Jesus diz: com a medida que vocês medirem, vocês também serão medidos. Se você abrir a mão para dar, logo você também terá consequentemente condição, com a mesma mão que deu, você terá condição de receber. É dando que se recebe. A partir do momento que você libera perdão, e esse liberar perdão, ele é trabalhado dentro dos corações. Eu imaginava, até certo momento da minha vida, que eu tinha natureza ruim, que eu tinha dificuldade para perdoar, que eu tinha dificuldade para acessibilidade. Mas com o decorrer do tempo, os anos passados, eu cheguei à conclusão de que o homem natural, que não consegue discernir as coisas de Deus, ele tem todas essas dificuldades. Vocês concordam comigo, sim ou não? O salmista Davi, ele expressa dizendo: em pecado eu fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Natureza humana, maldosa, pecaminosa. Você trabalha no seu ser. A maldade ela é tão forte dentro do nosso caráter que às vezes nós queremos fazer. O apóstolo São Paulo diz isso: o bem que eu quero, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, estou fazendo toda hora ele bate na minha porta. Bate na minha porta. A dificuldade que nós temos de exercer o bem, a dificuldade que nós temos de liberar perdão, a dificuldade que nós temos de repartir. Mas há muitos que vivem na miséria, há muitos que vivem na pobreza, há muitos que já estagnaram o seu crescimento porque não atentam para esta regra básica de que é dando que se recebe, é você repartindo que você vai alcançar o recebimento. Perdoa e serão perdoados. Quem falou isso? Jesus. Perdoa e serão perdoados.
deem e vos será dado. Como que vai ser dado? De que maneira que você vai receber? Se você liberar, se você compartilhar, se você doar, numa medida recalcada. Você entende isso? Numa medida sacudida, numa medida transbordante. Espera lá. Recalcada é aquela que você vai colocando e compactando. Você coloca num recipiente, num balde, numa bacia, num basculante. Se você colocar a granel ou de forma apenas derramada ali, ela vai ficar meio que granulado. Mas quando você vai e compacta, uma terra, por exemplo, que é conhecida por até crianças. Qual de nós que sendo criança não brincamos numa areia? Você faz o caminhozinho, depois vai pisando, não é isso? Recalcado. Aí você pega a vasilha e dá uma sacudida nela. Você vê que ela desce ainda mais. Aí você vai colocando até quando chega na boca superior, começa a derramar. É desse jeito que Deus quer te dar. Mas você tem que compartilhar, você tem que dar. Ah, pastor, mas eu ainda não tenho. Mas o texto diz, primeiro você dá. Sabe quem que destranca? Sabe quem que destranca a janela de Deus? Sabe quem que destranca as portas para o milagre realizar na sua vida? É você mesmo. É você mesmo. Às vezes você ora e pede, às vezes você ora e clama, às vezes você ora e murmura até. Há muitas pessoas que ele já não está orando no pedido, na insistência, ele já está orando na murmuração. Por que o fulano recebe e eu não? Por que o fulano é abençoado e eu não? Olha, o vizinho da minha casa, a casa está reformada, a casa nova, carro novo, e eu vejo que ele prospera, a minha casa não prospera. Ao passo que o texto diz, primeiro dá, primeiro perdoa. Eu vou contar um exemplo na Bíblia para vocês e você vai entender comigo. Um dia, um rapaz, por nome Mancebo de Qualidade, está narrado nos Evangelhos. Ele chega para Jesus e diz, bom mestre, meu Senhor, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Quantos aqui têm a vida eterna em Cristo Jesus? É de graça, é pela fé. Aquele mancebo de qualidade chega para Jesus e diz, o que eu devo fazer? Eu tenho por certo que aquele rapaz, ele presumia que Jesus diria a ele, você já tem na sua testa a qualidade, o título de um bom rapaz, de um rapaz de qualidade. Você já está salvo. Mas Jesus começa dizendo a ele, você deve honrar pai e mãe. Isso eu já faço, desde quando eu sou criança. Você deve ajudar os seus irmãos. Isso eu já faço, desde que eu era criança. Você deve ir para a igreja. Eu vou para a igreja, eu guardo os mandamentos, eu guardo as leis. Tudo eu faço desde quando eu sou criança. Jesus disse, então se você faz todas estas, se você guarda todos estes, se você atenta para todos estes mandamentos, para todas estas virtudes recomendadas, ainda lhe falta, diga comigo, uma coisa. Diga comigo, falta uma coisa. Às vezes se te falta uma coisa que te falta, já te impede herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Mas que coisa é essa que me falta? O que te falta é você vender tudo que você tem. Você comigo. Venha para a Bíblia. O que você tem? No início da palavra eu disse, qual é a sua medida? Agora eu quero te perguntar, o que você tem?
Jesus disse para o mancebo, para aquele jovem: você falta, olha, a falta. Uma coisa só, vender tudo. Imagine você vendendo tudo que você tem. Pastor, eu não tenho nada. Analisa se você tem ou não tem na sua casa. Você vender tudo. Não, eu não vou nem vender. Pega tudo e vai distribuir. Nunca pense que você é o último que quer as coisas que você tem. Tem muita gente querendo tudo que você tem e mais do que o que você tem ainda. Aí Jesus diz para o jovem: vende tudo, distribui tudo. Depois que você fizer isto, aí você vem, me segue, pega a sua cruz, as suas dificuldades, as suas limitações, aí você me segue e você terá direito no reino de Deus. Se o texto ficasse apenas aqui, a gente diria: mas Jesus é cruel, fazer o homem vender tudo. Mas sabe o que eu quero dizer a você? Jesus quer que você e eu, que nós damos prioridade para Ele. Jesus quer que nós atentamos primeiro para as coisas de Deus, para as coisas dos céus. Aquele jovem vai embora. Jesus vira para os seus discípulos e diz: difícil um rico entrar no reino de Deus. Não foi um grupo de pessoas lá da Vila Vai Quem Quer, lá do Boqueirão, que ficaram admirados com o que Jesus disse. Não, os próprios discípulos, olha para Jesus, ficaram admirados com aquela resposta de Jesus em dizer que os ricos não entram no reino de Deus. Jesus ainda disse mais, né? Quando os discípulos estavam admirados, sabe, da admiração, quando olham e falam: Pedro diz para Jesus: mestre, nós deixamos tudo. Nós deixamos tudo para te seguir. De repente você veio aqui hoje, Jesus está dizendo para você: deixa tudo, deixa tudo, deixa tudo. Até aqui não nos valeria a palavra. Mas Jesus olha para Pedro e fala: olha, Pedro, quem deixar pai, mãe, irmão ou irmã, filhos, marido ou mulher, quem deixar casas, plural, quem deixar casas, quem deixar campos. Sabe o que é campos? Fazendas, riquezas, bens materiais. Quem deixar tudo isso por amor a mim e por amor ao Evangelho. Não é você abandonar, largar a Deus dará, não. É você priorizar Deus. É você priorizar as coisas de Deus na sua vida. Vai ter, ainda neste século presente, ainda nesta vida, 100 vezes mais. 100 vezes mais. Você entende o que é isso? Olha aqui. Que contradição é essa que Jesus acaba de falar para um mancebo que vem e pergunta a ele: o que é que me falta? Te falta vender tudo. Agora o mesmo Jesus diz: e quem vender tudo? E quem largar tudo por amor a mim e ao Evangelho? O que é que vai ter? Diga comigo: 100 vezes mais. Sabe o que acontece? É que antes da riqueza, Jesus vem na frente. Que antes da riqueza, vem você priorizando as coisas de Deus na sua vida. Aí Jesus diz: olha, se você deixa casa por causa de mim, você tem 100 casas. Espera lá. Vamos verbalizar e praticidade isso aqui. Se aquele jovem entende o que Jesus tinha para ele,
quantas vezes ele receberia além do que ele já tinha? O texto diz que aquele jovem tinha muitas propriedades. E quando ele pensa no que eu vou vender, eu sei que se você fizer uma análise agora, um comparativo do que você tem, você vai dizer, eu tenho um Fiat velho, mas anda. Eu tenho uma bicicleta, mas anda. Eu tenho um carro, como que eu posso vender e dar ele para os pobres? Como eu posso vender e compartilhar com quem precisa? Senhor Deus, estamos agradecendo a Ti a oportunidade que temos nesse dia, uma vez mais, pedir a Tua bênção para aqueles que estão doentes, acamados nos hospitais, que estão com problemas em casa, problemas financeiros, Senhor Deus. O Senhor é o recurso financeiro. O Senhor é tudo para nós, é o ouro, é a prata, é a saúde, é o nosso advogado, Senhor Deus. Seja o nosso advogado para aquele que está sedento, não sabe às vezes que sede é, mas é sede da Tua palavra. Como Teu servo, eu decreto paz a todos os nossos telespectadores desta tarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Não deixe de interceder por nós. Esperamos que você tenha sido abençoado, edificado e que Deus tenha falado ao seu coração através das matérias e das palavras pregadas. Esperamos rever você na próxima semana, mesmo horário e canal, que você venha estar conosco sendo edificado com mais uma edição do programa Manancial de Vida. E não esqueça jamais, Jesus ama você. Até lá, Deus te abençoe.